Olá, público do Falando de História, prazer mais uma vez estar aqui falando aqui com vocês via então nosso YouTube e também na nossa página no Facebook. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que nós vamos recorrentemente falar, muitas e muitas vezes, que é sobre educação. Afinal de contas, eu também sou professor, então com certeza esse assunto me movimenta, me mobiliza. E como a gente, claro, não vai falar tudo sobre educação em comentário de no máximo 10 ou 12 minutos, a gente vai focar em algumas coisas, né? E eu fiz umas anotações aqui e eu acho que essas são importantes. Eu queria falar hoje, primeiramente, um dos pontos que eu quero falar hoje é sobre o papel da escola. Eu pergunto, qual o papel da escola? Qual a função dessa instituição? Porque a gente nota que há uma universalização do ensino, né? Hoje nós temos uma universalização do ensino fundamental e médio, e ao mesmo tempo que nós temos isso, que foi uma conquista, essa conquista vem junto com um sucateamento do sistema educacional e das próprias escolas públicas. Nós percebemos que houve o aumento de alunos, mas não houve uma estrutura, né, que recebesse de fato esse aumento dessa demanda de alunos. O que de fato é bem complicado. Bom, o que nós pensamos, né, sobre isso? Nós achamos que a escola ainda é aquela instituição a qual ajuda a formar o cidadão, né? Porque a escola ela forma e deveria formar pessoas com desenvolvimento cognitivo melhorado, enfim, trazer uma nova visão de mundo para as pessoas, e é na escola que deveria ser esse calendoscópio contra, por exemplo, a alienação cultural, e enfim. O que, infelizmente, não acontece, porque nós sabemos que essa escola, hoje ela está mais do que defasada. Nós temos hoje escolas públicas, e eu posso falar, não, uma escola que eu trabalho que nem porta tem. Então, como é que a gente vai falar em qualidade de educação se a escola não tem nem mínima porta? Nenhuma porta para fechar. Isso também falando que ainda tem salas na mesma escola que eu trabalho, que não tem quadro direito. Então é complicado. Então você quer falar em qualidade de educação, mas você não tem estrutura. Nós estamos vivendo um momento em que nós, professores, nós estamos sofrendo demais. Todos nós estamos sofrendo uma carga muito pesada. E o nosso psicológico está sendo atingido diretamente. Nós estamos nos desmotivando. Talvez não porque a gente não saiba dar aula, ou não saiba organizar um plano de aula. Isso é o mais fácil. Mas é tal a burocratização dessa instituição que nos obriga a tanta coisa, que nos cobra fazer a chamada, que nos cobra o preenchimento da ficha de notas de aluno, que nos cobra N coisas, que nós estamos adoecendo. E nós estamos vendo grupos de professores adoecendo. E aí, né, pessoal, a gente nota uma coisa, que a gente não sabe mais qual o papel do professor. Porque é tal a demanda de tantas coisas que não são do professor, que hoje esse professor não está mais discutindo a relação do ensino-aprendizagem, do aprendizagem-ensino. Não se discute mais isso. Se discute N coisas. E aí vem as demagogias, né? Aquelas demagogias que dizem assim, olha, o teu aluno ele é pobrezinho, coitado, socialmente, né? Você tem que ter um olhar especial para ele. Você, olha, coitadinho, ele tem problemas na família. Bom, a família se desmantelou e a escola está junto nisso. E as pessoas dizem que é papel do professor olhar para isso. Acho que sim, nós temos que ajudar a sociedade. Mas para ajudar a sociedade, a gente tem que ter condições. E as escolas não estão tendo. A escola não tem nenhum suporte psicológico. Não há suporte terapêutico para os professores. Não há suporte para os alunos. Talvez seria necessário que tivessem nas escolas assistentes sociais, que tivessem psicólogos, para outros profissionais que tivessem dentro da escola
ajudando o corpo docente e discente. Mas para quê? Para que o professor ficasse não tão sobrecarregado. E ficasse sobrecarregado, sim, em dar uma aula melhor, em buscar conteúdo, em buscar material novo para suas aulas. Porque enquanto isto, nós vamos estar, sim, fadados aqui a não discutir o processo de aprendizado. E aí os governos estaduais e federal discutem o quê? O índice de aprovação dos alunos, ou reprovação. Eu não quero saber dessa porcaria de índice de reprovação ou aprovação. Eu quero saber se o meu aluno está conseguindo entender. E isso é um processo muito mais difícil do que tu simplesmente dizer aprova. E aprova a gente sem capacidade alguma. A prova disso que eu estou falando é que eu tenho alunos do 7º ano sem ler e escrever. Eu tenho aluno do 7º ano que não sabe ler e escrever. E aí? Como é que eu vou fazer com esse aluno? Eu aprovo ele? Compulsoriamente? Ou eu tento fazer um trabalho de base? Mas como é que eu vou fazer um trabalho de base com ele? Eu não sou alfabetizador. Tem alguém que faz isso na escola? Vem o aluno assim e a gente tem que resolver. E a escola virou um depósito. Porque a relação dos pais com a escola é exatamente essa. Muitos levam seus filhos e que a escola resolva os problemas. Mas quando o problema da educação estiver só sobre os ombros dos professores, nós vamos ter ainda as deficiências que nós temos. Ou vão piorar. Porque a relação da escola, a escola é formada por alguns segmentos. Segmento de direção, segmento professores, segmento pais, segmento alunos. E infelizmente nós estamos vendo uma sobrecarga num segmento só. E parece que o fracasso da educação está nos professores. A educação está de mal a pior porque os professores são os vagabundos. E eles querem fazer greve. Só que os colegas professores que estão fazendo greve no Rio de Janeiro e em outros estados, esses estão cansados da falta de consideração dos governos. Porque a relação dos governos com a educação é de promessas e de planos de 4 a 4 anos. Eu vou falar aqui especificamente no Rio Grande do Sul. O governador Tarso Genro, que na época foi ministro da Educação do governo Lula, este mesmo cidadão que foi ministro da Educação e que sancionou a lei do piso do magistério, não cumpre a lei do piso aqui no Rio Grande do Sul. E além disso, além de não cumprir a lei do piso, o mais grave, fez uma reforma no ensino médio que é para a aprovação compulsória dos alunos, o chamado ensino médio politécnico, que não ensina nem a pesquisa, nem tampouco para o mundo do trabalho e para nada. E cada escola faz o seu ensino médio politécnico, porque nem a Secretaria de Educação, nem as coordenadorias sabem o que é o ensino médio politécnico. E foi feita uma reforma que se diz, entre aspas, que os professores foram escutados, o que não é uma verdade, porque eu estava lá nesse processo e vi a imposição do governo. Tanto que no livrinho de projeto da reformulação do ensino médio, tinha um parágrafo lá que dizia que não podia alterar o que já estava sendo disposto. Parece meio ditatorial, né? Se não parece, dá a entender. Então o governo atual aqui no Estado do Sul faz uma política de Estado. E o mesmo governo que não tem dinheiro para pagar o piso dos professores, mas que paga em horário nobre na televisão aqui do Rio Grande do Sul, na RBS TV afiliada da Rede Globo, comerciais dizendo que o Rio Grande do Sul está maravilhoso, que o Rio Grande do Sul está de vento e popa. Quando a gente sabe que 30 segundos em horário nobre da Rede Globo deve ser no mínimo 600 mil reais. Eu estou chutando o mínimo. Como é que lá tem dinheiro para isto? Por que não tem dinheiro para o pagamento do salário dos professores? Porque talvez inverteu-se as necessidades. Enquanto nós continuarmos investindo nessa educação dessa forma, nós vamos continuar sendo um país. Não vamos ser país. Vamos ser uma colônia. Uma colônia de dependentes, que nem mão de obra tem. Tão pobres,
que, infelizmente, a base da pobreza está na sua educação. Mas não que não haja professores interessados, é que existe gente que não tem interesse e que poderia usar a caneta para fazer algo mais, mas quer usar a sua vaidade. Eu queria um plano de educação para daqui 30 anos. Eu quero um plano e um governo que faça política de Estado, não política de governo com educação. Porque você está brincando, seu governador, não com a vida de um canil, que mereceria o respeito também, mas com a vida de pessoas. Elas não são cobaias, não deveriam ser tratadas como cobaias da educação. Mas, infelizmente, o professor é o boia-fria da educação. E os nossos alunos são as cobaias dos projetos politiquestos do Estado Nacional Brasileiro. Infelizmente, essa é a realidade. Muito obrigado.